Pegue uma destas bolas de praia. Coloque-a em frente a um televisor. Você verificará que dentro da bola se formará duas imagens, uma imagem direita e uma imagem invertida. Isto acontece porque a parte externa da bola está funcionando como espelho convexo, enquanto que a parte interna está funcionando como espelho côncavo. Os raios de luz que saem da TV, parte são refletidos na superfície externa, parte continuam e são refletidos na superfície interna. Se a superfície refletora é a parte externa, dizemos que o espelho é convexo. Se a superfície refletora é a parte interna, dizemos que o espelho é côncavo. E o centro da bola será o que nós chamaremos de centro de curvatura dos espelhos. Os espelhos côncavos, em geral, são encontrados em óticas, onde podemos visualizar uma imagem ampliada do rosto, enquanto que os espelhos convexos são usados para vigilância em garagens e supermercados, pois diminuem a imagem, ampliando o campo de visão. Elementos de um espelho esférico. O vértice do espelho é o ponto médio da superfície refletora. O centro de curvatura é o centro da esfera que deu origem ao espelho. O raio de curvatura ou raio do espelho é a distância do centro de curvatura ao vértice. O foco é o ponto que fica na metade entre o centro e o vértice, enquanto que o eixo focal é a reta que liga o centro, o foco e o vértice do espelho. Espelhos esféricos, raios principais. Um raio de luz que incide em um espelho côncavo, paralelamente ao eixo focal, é refletido passando pelo foco. Um raio de luz que incide em um espelho convexo, paralelamente ao eixo focal, é refletido de tal modo que seu prolongamento passa pelo foco. Um raio de luz que incide em um espelho côncavo passando pelo seu foco é refletido paralelamente ao eixo focal. Um raio de luz que incide em um espelho convexo de tal maneira que seu prolongamento passe pelo foco é refletido paralelamente ao eixo focal. Um raio de luz que incide em um espelho côncavo passando pelo seu centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Um raio de luz que incide em um espelho convexo de tal maneira que seu prolongamento passe pelo centro de curvatura é refletido sobre si mesmo. Observe que a reta normal ao espelho em qualquer ponto passa pelo centro de curvatura e que as propriedades ditas aqui são apenas consequências da segunda lei da reflexão. Um raio de luz que incide sobre o vértice em um espelho côncavo é refletido com ângulo igual ao de incidência. Um raio de luz que incide sobre o vértice em um espelho convexo é refletido com ângulo igual ao de incidência. Espelho côncavo, formação de imagens. Temos um espelho côncavo, seu eixo focal, o vértice, o foco e o centro de curvatura. Vamos colocar um objeto antes do centro de curvatura e verificar as características da imagem formada. Sabemos que todo raio que incide sobre o espelho paralelamente ao eixo focal é refletido passando pelo foco, enquanto que todo raio que incide sobre o espelho passando pelo centro de curvatura é refletido sobre ele mesmo. A imagem é formada onde ocorre cruzamento dos raios refletidos, e neste caso verificamos que eles se cruzam na frente do espelho. Observa-se então uma imagem real
invertida e menor que o objeto. Dizemos que uma imagem é real quando ela é formada pelo cruzamento efetivo de raios. Observe que para obter a imagem, poderíamos usar outros raios principais, como por exemplo, aquele raio que passa pelo foco. Ele será refletido paralelamente ao eixo focal, enquanto que o raio que incide sobre o vértice é refletido com ângulo igual ao de incidência. Observe que todos os raios se cruzam no mesmo ponto e, portanto, para fazer a construção da imagem, apenas precisamos de dois raios principais.